Olá, neste vídeo vamos refletir um pouco sobre o método de um Think-Tongue Wheel. Vamos observar aqui dois exemplos para clarificar um pouco mais o método Think-Tongue Wheel. Então, numa Câmara são eleitos 7 vereadores. Na última eleição os resultados foram os seguintes. O partido A teve 9.000 votos, o B 3.700, o C 2.650 e o D 2.640. Pretende-se distribuir os 7 vereadores pelo método de um Think-Tongue Wheel. Para isso temos que calcular o divisor padrão, como nos outros métodos de divisão proporcional. Divisor padrão, número de eleitores que representa cada vereador. Então vamos aqui à calculadora e colocamos 9.000 votos para o partido A, 3.700 para o partido B, 2.650 para o partido C e 2.640 para o partido D. Então agora vamos aqui para calcular menu opções, listas, calcular a soma da lista 1, soma shift lista 1, então a soma é 17.990. Vou colocar aqui na tabela 17.990. Agora o divisor padrão será 17.990 a dividir por 7 vereadores. E vamos ver aqui na calculadora quanto é que dá. 17.990 a dividir por 7 dá um valor exato de 2.570. Então, cada vereador vai representar 2.570 eleitores. Vamos puxar isto um bocadinho mais para baixo para se ver melhor. Então, agora vamos fazer a cota padrão. Cota padrão, não precisamos agora aqui destes dois valores, vamos apagar. Vamos dividir os votos de cada partido pelo divisor padrão. Lista 1 a dividir por 2.570. Vamos arredondar com 3 casas decimais para poder depois comparar melhor. 3,502. 3,502. Depois, para o partido B dá 1,440. 1,440. Para o partido C 1,031 e 1,027 para o partido D. 1,031 e 1,027. Agora, o fator aqui de arredondamento nem é a parte inteira, nem a parte inteira mais 1, nem é o arredondamento pela média aritmética, se passar metade, 3,5 arredondar para 4, mas sim por um critério que é baseado entre a média geométrica entre os dois números inteiros em que a cota padrão está enquadrada. Então nós vamos ter que inserir aqui o fator de comparação, será a raiz quadrada para o 3,5, que está entre 3 e 4, será a raiz quadrada de 3 vezes 4, será o fator o critério de comparação, que dará a raiz de 12. Vamos aqui à calculadora, menu das contas, para não complicar ali nas tabelas, vamos fazer a raiz de 12. Vamos inserir aqui a raiz de 12 na tabela, que dá 3,464. Aproximadamente, em vez de igual, 3,464. Agora, quer dizer que 3,502 está superior a 3,464, o número de vereadores a atribuir ao partido A são 4. Agora temos que comparar 1,440, que está entre 1 e 2, com o fator de comparação, copiar aqui para ser mais rápido, a raiz de 1 vezes 2. A raiz de 2. Vamos aqui à calculadora. Vamos fazer a raiz quadrada de 2 e dá 1,414 aproximadamente. 1,414. E então, como o 1,440 é maior, o partido B, por esse fator de comparação, vai receber 2 vereadores. Agora, aplicando o mesmo ao partido C, que está entre 1 e 2, então a conta já está feita, assim como para o partido D. Só que no partido C, 1,031 não é maior que 1,414, fica só com um vereador,
o total de vereadores atribuídos são 8, mas tinha que ser só 7, ou seja, temos que arranjar aqui um divisor modificado de modo a que só se distribuam os 7 vereadores. Para já só observar que pelo método de Webster, que era o arredondamento, 1,440 não passava a 2. Aqui o método, pelo fator de comparação, pela média geométrica entre os dois valores inteiros em que está enquadrado a cota padrão, favorece um bocadinho favorece os partidos que têm menos votos, e vamos ver que isso acontece aqui no fim. Então agora vamos ter que arranjar um divisor modificado, ele terá que ser maior para atribuir menos lugares, cada vereador tem que representar mais eleitores, então vamos ter que passar 2570 para um valor superior. Vamos voltar aqui à estatística e vamos aqui agora fazer um pouco por tentativas. Vamos subir 30 para 2600 para ver o que é que dá. Fazemos lista 1 a dividir por 2600. Então dá 3,461, já é inferior a 464, já só ficam 3. 1,423 é superior a 414 e os outros mantêm na mesma 1. Então o divisor modificado pode ser 2600. Então aqui o valor da cota modificada passa a 3,462. 3,462. No caso do partido B, 1,423. Se vinha um 0, 1,423. 1,423. Para o partido C, 1,019. 1,019. E para o partido D, 1,015. 0,15. Como os valores estão na mesma entre 3 e 4, os fatores de comparação posso copiar, são exatamente os mesmos. Aqui colar. E então, só que agora passa a ser só atribuído 3 e passa na mesma a 2, 1, total 7 variadores atribuídos. Estão os variadores atribuídos, só observamos aqui na primeira apreciação crítica é que o partido A teve 9.000 votos, mais de metade, porque o dobro são 18.000 votos, tem mais votos que os outros partidos todos, tem maioria absoluta de votos, mas não tem mais deputados que os outros partidos todos, não tem maioria absoluta de vereadores. E então está aqui já uma das fragilidades do método de um think tank wheel, ou seja, o método, um partido com a maioria absoluta de votos pelo método de um think tank wheel pode não ter maioria absoluta de deputados. Vamos ver que este método, à semelhança do de Jefferson, que é equivalente ao de Hunt, ou de Webster, que é equivalente ao de Webster, que é equivalente ao de Sontag, este também pode ser comparado com o método dos divisores, em que os quocientes serão os votos a dividir por 1, depois por raiz de 1 vezes 2 por raiz de 2, por raiz de 2 vezes 3 raiz de 6 e assim sucessivamente. São escolhidos os maiores divisores. Vamos ver que o método é semelhante a este aqui. Então, para isso, vamos apagar a lista 3 e a lista 2, que agora não necessito. Então, na lista 2, vamos escrever que é a lista 1 a dividir pela raiz quadrada de 1 vezes 2, que é a raiz de 2. E temos os valores 6.000, vamos arredondar as unidades, 6.364, 6.364, o seguinte, 2.616, o outro 1874, 1874, arredondado as unidades, e 1867, 1867, arredondado as unidades. Vamos fazer agora os votos, que é a lista, na lista 3, vamos fazer os votos que estão na lista 1. Lista 1 a dividir
Falta colocar 1, lista 1 a dividir por raiz de 6, raiz quadrada de 6, e dá 3,674, 3.674. O seguinte, 1511, o seguinte, 1081, o seguinte é 1081,8, 1082 e 1078. 1078, aqui corrigir o arredondamento, 82. Agora, fazendo a dividir na lista 4, a lista 1 dos votos a dividir por raiz de 12, raiz quadrada de 12, dá os próximos quocientes, que é 2598, 2598, ver os seguintes, 07, depois 1068, 1068, o seguinte 765, 765 e por fim 762. Arredondamos às unidades, não há aqui nenhum quociente muito próximo de outro que seja necessário comparar com mais atenção. Então, o primeiro variador a ser atribuído vai para o partido A, que é o maior quociente, que é 9000. Então, primeiro vai para o partido A, primeiro. O segundo, 6000, ainda vai para o partido A, 6.364, ou seja, vai ser o primeiro. Aqui uma linha a mais, vamos apagar, ficar melhor. Agora, 3.700 vai para o partido B, o terceiro, é o maior. 3.700, terceiro. O quarto, 3.000 vai para o partido A. O quarto variador. O quinto, 2.650 vai para o partido C. Este vai ser o quinto. Um quinto. Atenção aqui que vamos chegar mais para cima para se ver. O sexto, 2.640 é o maior, é o partido D. Vai ficar com o sexto. 2.000 aqui. Vamos ver se ampliamos aqui para ficar tudo a ver. Para ficar tudo na folha de cima para se poder comparar. Então, o sexto é para o partido D e por fim o sétimo, o valor mais alto, 2.616, vai para o partido B, vai ser o sétimo. Conclusão, o partido A recebe 3, o partido B 2, o partido C1 e o partido D1. Vamos ver aqui que o divisor modificado foi 2.600, que está entre o último que foi eleito 2.616 e o próximo que seria eleito 2.598.
seja, qualquer valor para o divisor modificado podia ser qualquer valor que estivesse entre 2598 e 2616 aproximadamente. Vamos ver e confirmar isso na calculadora que o arredondamento ali em cima daria certo. Que é entre o valor, o quarto do partido A que não entrou, que perdeu, e o segundo do partido B. Então, se nós fizéssemos aqui na lista 5, a lista 1 a dividir por 2598, como o valor já estaria arredondado há pouco, já incluiria, mas vamos pôr 2599. 1599 dá 3,462, que é o valor que não passa 3,464, só fica 3. 1,423 passa. Agora, se puséssemos o 2616, a lista 1 podia ser o 2616, ainda um valor para o divisor modificado, daria 3,440 e outro 1,4143 seria maior que a raiz de 2, que será a raiz de 2. Se eu fizer aqui a raiz quadrada de 2, shift raiz de 2, é 1,41412, 4142, 4143 é maior que 1,4142, ainda passaria na mesma a 2. Pronto, mostra-se aqui a diferença entre os coeficientes de divisão modificado e o valor realmente dos divisores aqui pelo método, que há aqui uma equivalência e uma relação entre as duas formas de calcular os variadores atribuídos. O método Hunting-Ong pela tabela superior com divisor modificado tem o mesmo efeito com a divisão dos votos por estes divisores que aqui se apresentaram. Gostava ainda no vídeo mostrar que o método Hunting-Wheel, noutra situação, não respeita a regra da cota. Já vimos aqui que um partido com maioria absoluta de votos pode não ter maioria absoluta de deputados, mas vamos ver que também não respeita a regra da cota. Para isso, vamos pegar aqui num outro exemplo, vamos apagar aqui as tabelas e vamos ver aqui um outro exemplo. Ainda neste vídeo vai ficar um bocadinho longo, mas é interessante ficar aqui reunido já os defeitos do método Hunting-Wheel, também não respeita a regra da cota. Então temos aqui um Parlamento de um Estado é constituído por 46 deputados distribuídos pelos partidos em função dos votos usando o método Hunting-Wheel descrito anteriormente. Vou pegar aqui. Na última eleição, os resultados foram os seguintes: tiveram estes votos. Vamos fazer aqui também um método para consolidar e verificar que não respeita a regra da cota e tem os defeitos anteriores. Então, 8.100, vamos colocar aqui os votos: 8.180, 3.700, 1.645, 1.250. Para aparecer os defeitos, aparece mais com mais partidos. Os Estados Unidos, como tem 50 estados, acaba por os defeitos surgirem pela aplicação prática, sem precisar de andar a procurá-los. E então aqui, opções listas, vamos calcular a soma. Opções listas, vamos calcular a soma da lista 1, a soma dos votos. Troquei aqui,
15.640, mas troquei aqui 8.000, não estava no sítio certo, 8.180 aqui, e vamos verificar no fim que a conta dá 15.640. Edit, opções, listas, já foi para o sítio errado, soma da lista, dá 15.640, colocar aqui 15.640. Então, divisor padrão, vamos dividir os 15.640 por 46 deputados e vamos ter aqui o divisor padrão, 15.640 a dividir por 46 deputados dá 340. Então agora vamos fazer a cota padrão. Estes resultados demoram a copiar. Vai ficar o vídeo um bocadinho longo, mas com um bocadinho de paciência. É importante verificar a situação para analisar o método. Então vamos colocar 24,058, que é para o primeiro, 24,058, a seguir, a 58 vinha um 8 a seguir, 59, com 3 casas. Preciso cuidar, a máquina engana aqui a escrever os arredondamentos, não os faz. 10,882, 10,882, depois 4,838, 4,838, 3,676, 3,676 e por fim 2,544, 2,544. Vamos fazer agora aqui na outra lista a raiz quadrada de... Temos que fazer a raiz quadrada entre 24 e 25, a raiz quadrada, vou aqui escrever, agora vai demorar a escrever, inserir raiz quadrada 24 no Excel. Consegue-se fazer melhor estas 24 vezes 25. Então aqui vamos colocar Shift raiz, vamos ter que abrir parênteses, 24, temos que apagar 24 vezes 25 e dá 24,495. Arredondado, 24,495. O seguinte dá raiz de 10 vezes raiz de 11. Raiz quadrada, para não estar sempre a escrever, vamos passar o resultado. Raiz quadrada entre parênteses de 10 vezes 11. E dá o fator de comparação 10,488. 10, aproximadamente 10,488. Agora, a raiz de 4 vezes 5, que é a raiz de 20. Raiz de 20, até para ser mais rápido. Shift raiz de 20. Dá 4,472. 4,472. Depois, a raiz 3 vezes 4 de 12, raiz de 12. Que dá 3,464. 3,464. E por fim,
a raiz de 2 vezes 3, raiz de 6. Portanto, 2 e 3, produto de 2 e 3 dá 6. Raiz de 6, 2,449. 2,449. Pronto. Então, a distribuição dos mandatos pelo arredondamento não passa ao 24,4, fica na mesma 24, passa ao 10,478, passa ao 11, 4,838 passa a 4,472, passa a 5, 3,67 passa a 3,46, passa a 4, 2,544 passa a 2,449, passa a 3, e o total 24 mais 11, 35, 40, 47. Temos um valor a mais, que seria só 46, teriam que ser só 46 deputados. Então o divisor padrão vai ter que ser maior para dar menos deputados. Vamos aqui na lista 4 e vamos fazer Shift lista 1 e vamos dividir, por exemplo, 360 para ver quanto é que isto já dá. Se altera muito. Fica 22,72, 10, já perde 10, já perde mais. 360 já é demais. Vamos mudar só para 350 para verificar quanto é que dá. Lista 1 a dividir por 350, que é só mais 10, dá 23,371, fica 23, certamente, que não passa 10,5, ainda passa o 10,478, passa a 11, 4,7 ainda passa a 4,47, ainda passa a 5, 3,57 ainda passa a 4, 2,47 ainda passa a 3. Então, só o primeiro é que perde. Então, vamos. O primeiro fica com 23. Vamos então mudar o divisor modificado para 350. Vamos para os valores das cotas modificadas. Será 23,371. Não é aqui que escrevendo aqui 23,371, a seguir 10,571. Vou ter cuidado com os arredondamentos, vamos ter que aqui ver o que é que seria aqui. Exit 571, bem um 4 a seguir, depois seria mesmo só 4,7 certos. A seguir 3,571, 3,571. A seguir, por fim, o partido E tem 3,470, 2,471. 2,471. Então, os primeiros, vamos um fator de comparação, copiá-los para aqui. Só que o primeiro agora está entre o 23 e o 24, tem que ser, o fator de comparação tem que ser alterado, 23 vezes 24. Vamos ter que ver quanto é que dá este novo fator de comparação. Então vamos colocar aqui na lista seguinte, raiz quadrada, entre parênteses 23, tem que se pôr os parênteses, senão só faz a raiz de 23 e não de 24 do produto. E então dá 23,494, que é que vem a seguir ao 4, em 6, 23,495. Aproximadamente 23,495. Conclusão, 23,371 é inferior, fica só 23 deputados. 10,571 é superior ao fator de comparação 488. 10,488 fica 11. 4,7 é superior a 4,474.
3,47 passa a 5. E 3,57 é maior que 3,46 passa a 4. E 2,47 é maior que 2,44 passa a 2. Total 23, 11 mais 5, 23 mais 11, 34. 34 mais 5, 39, mais 4, 43 mais 2, 45. Enganei-me, 23. 23 mais 11, 34, mais 5, 39. Aqui não é 2, é 3. Estava aqui alguma coisa a passar-se, estava errado. 2,47, 1 é superior, então 23 mais 11, 34, mais 5, 39, mais 4, 43, mais 3, 46. Agora sim está correto. Conclusão. O partido A, que devia ter no mínimo 24 ou 25 deputados, tem 23. Quer dizer que o método Ting-Tong-Will não respeita a regra da cota. E além disso, observamos que 8.180 é mais o dobro, seria 16.000, é mais de metade dos votos, e tem exatamente só, não tem maioria absoluta, tem tantos deputados o partido A como os outros todos, ou seja, não tem maioria absoluta de deputados e além disso não respeita a regra da cota, este método, o que mostra aqui uma das fragilidades do método Ting-Tong-Will. Pronto, para não alongar mais o vídeo, espero que tenham gostado, que pensem um bocadinho no método Ting-Tong-Will, também é uma tentativa falhada e que a partir daqui se mostrou que não há nenhum método de divisão proporcional perfeito, ou não respeita a regra da cota ou verifica os paradoxos do método Hamilton. Pronto, tudo de bom e até à próxima. Espero que gostem do vídeo e tenham aprendido alguma coisa com ele.